Olá, boa noite. Vereador Gil Krug presta homenagem a policiais militares por ato de bravura durante assalto. Em seu discurso, o vereador relembrou o assalto ocorrido no dia 16 de julho em uma joalheria localizada na Avenida Brasil, que resultou na morte dos dois assaltantes. Policiais do 3º BPM estiveram presentes para receber a homenagem. Aprovado o relatório final da Comissão de Enfrentamento à Covid. Conseguimos avanços aí na disponibilização de medicações para os hospitais para os pacientes graves. Presidente do Legislativo participa de lançamento de programa estadual voltado à causa animal. Valorizamos muito essa ação do governo do estado e, ao mesmo tempo, parabenizamos a nossa secretária Regina por ter sido ela que levou à frente esse projeto através da sua secretaria. Durante o seu grande expediente, o vereador Gil Krug homenageou policiais militares que participaram de um conflito com bandidos durante um assalto no centro de Passo Fundo. A ação resultou na morte dos assaltantes. Em seu discurso, o vereador relembrou o assalto ocorrido no dia 16 de julho em uma joalheria localizada na Avenida Brasil, que resultou na morte dos dois assaltantes. Policiais do 3º BPM estiveram presentes para receber a homenagem. Nós já havíamos solicitado para a Câmara a autorização para entregar o certificado de honra ao mérito e já estávamos com os certificados prontos. E resolvemos escolher esse momento do nosso grande expediente para podermos, assim, explanar um pouco mais a realidade da Brigada Militar e desses guerreiros que se dedicam diuturnamente para garantir a nossa segurança, a ordem pública, né? E muitos acham que é um serviço comum, como qualquer um outro, mas não. Ele é um dos únicos serviços que eles colocam a sua própria vida em risco para defender a de terceiros, para defender as nossas vidas. A ocorrência teve uma repercussão muito grande na cidade e teve um desfecho muito bom para a sociedade de bem. Que quem veio a tombar desse confronto foram os dois delinquentes que enfrentaram a Brigada Militar. E os policiais, com a graça divina, saíram ilesos. Então, pela bravura, pela coragem desses policiais militares, eu resolvi homenageá-los e a Câmara concordou com isso, apoiou, e o município de Passo Fundo é muito favorável. O vereador destacou ainda como o Poder Legislativo pode auxiliar o trabalho da Brigada Militar. Quem nos acompanha na nossa corrida política já, com um dos princípios que viemos para essa casa, sabe que não é fácil, pois o Poder Municipal não tem uma interferência direta na segurança pública, qual é um dever e obrigação do Estado. Mas sim, cabe ao vereador, cabe ao Poder Executivo brigar por recursos, brigar por horas extras, brigar por viaturas, equipamentos, treinamento, e de formas políticas, com algumas ações e estratégias, podemos sim buscar defender os direitos dessa classe, qual vem sofrendo muito nos últimos anos, perdeu bastante direitos. Isso desmotiva, né? Isso realmente é muito desmotivante e nada pior que um servidor público trabalhando desmotivado, né? E está aí, então, um dos motivos principais qual eles vão fazer essa homenagem. Pois mesmo sofrendo, mesmo perdendo direitos e sofrendo por políticas públicas, eles não deixam de trabalhar, não deixam de botar em risco a sua própria vida para nos proteger. Então essa homenagem é o mínimo que a Câmara de Vereadores do município poderia fazer. E com certeza, junto com isso, buscar políticas públicas onde sejam reconhecidos essas ações e o serviço da segurança pública dentro de todos os órgãos e a nossa gloriosa Brigada Militar, qual nos garante a nossa segurança. Foi aprovado de forma unânime o relatório final da Comissão de Acompanhamento, Combate e Enfrentamento à Covid. As atividades foram coordenadas pela vereadora Ada Munareto. É com satisfação que nós entregamos esse relatório aos colegas para votação, mas principalmente para a comunidade. Como tu falaste, os avanços que nós tivemos durante esse período foram sentidos com a diminuição dos casos na nossa cidade, diminuição de casos graves, hospitalizações, pacientes em UTIs, né? Isso nós pudemos acompanhar pelos números.
tivemos várias das nossas proposições acolhidas pelo Executivo, inclusive uma das que nós ressaltamos foi a criação dos outros CAIs, a disponibilização do CAIs Boqueirão e do CAIs Fragomene para um melhor atendimento em pontos diversos da nossa cidade, não somente o CAIs da Petrópolis, né? Mas a população tendo atendimento mais perto da sua casa, um atendimento mais ágil, né? Onde os casos puderam ser medicados e atendidos com maior presteza pela Secretaria de Saúde do município. A questão dos medicamentos, a questão também nos hospitais da disponibilização de leitos, conseguimos avanços aí na disponibilização de medicações para os hospitais, para os pacientes graves. Foram vários avanços, alguns ainda estamos aguardando que aconteçam, como é o tratamento pós-Covid, que hoje, em atendimento à nossa solicitação também, ele está sendo feito, porém via telefone, né? Os pacientes das UTIs, eles estão sendo contactados, os pacientes que ficaram por um maior tempo nas UTIs estão sendo contactados, está sendo feito um protocolo com eles, e quando há necessidade de um atendimento especializado nas mais variadas áreas, fonoaudiologia, fisioterapia, cardiologia, enfim, neurologia, esse serviço é disponibilizado, são agendadas as consultas para que esses pacientes prontamente possam ser atendidos no pós-Covid, porém ainda não temos um local, que era uma solicitação nossa, né? Um local de referência, que continua por hora sendo o CAIs Petrópolis, que também é uma conquista de que ele não seja fechado. Em várias cidades, em vários municípios, os CAIs de referência de atendimento à Covid foram fechados, né? E aqui em Passo Fundo continua o CAIs Petrópolis sendo referência em atendimento para os pacientes Covid aos munícipes de Passo Fundo. E no próximo bloco, o presidente do Legislativo participa de lançamento de programa estadual voltado à causa animal. Eu descobri em 2008, na época eu estava completando 9 anos. Eu fiz o tratamento completo, por 2 anos e meio, fiquei bem. Eu tive um intervalo de 3 anos sem a doença, tudo normal, vida normal. Eu tive uma recaída, fiz tratamento de novo. No final de dezembro do ano passado, de 2017, aí eu tive uma segunda recaída, que aí eu fui indicada para o transplante. Consegui achar um doador depois de 8 meses, que foi no início de julho. Fiz o transplante. O pessoal da minha família, amigo, todo mundo fez uma campanha bastante grande aqui em Brasília. Levaram várias pessoas ao Hemocentro daqui de Brasília. Além da doação de sangue, também eles fizeram para a doação do cadastro de medula. E muita gente acabou se conscientizando, muitas pessoas que nem sabiam que é o real motivo da doença, que poderia ajudar uma pessoa que está precisando. Quando a gente fala em doação de medula óssea, a gente está falando de uma compatibilidade entre padrões genéticos. Compara um padrão genético de uma pessoa com a outra, através dessa compatibilidade entre as pessoas, estima-se a possibilidade de um transplante dar certo e de não ter uma complicação. É simples. Para você se cadastrar como doador, basta você ir a um hemocentro e falar isso, quero me cadastrar como sendo doador. Eles vão coletar algumas amostras de sangue, verificar o seu padrão genético. Isso não indica que você vai doar, mas indica que você tem a vontade e um dia você pode ser chamado para fazer uma doação. Eu gostaria de agradecer, porque mesmo eu não sabendo quem foi o meu doador, é uma pessoa importante. Ele está em algum lugar, ele ajudou muito. Pode dizer que é um recomeço.
Vacinação contra a Covid-19. Você pergunta, o Ministério da Saúde responde. A Ana quer saber se pode escolher qual vacina vai tomar e por que 2 doses. Ana, só com um grande planejamento logístico é possível levar a vacina para todos os cantos do Brasil. Estamos com diferentes vacinas da Covid-19 em nosso país. Por isso, é provável que vacinas diferentes sejam usadas em momentos diferentes em cada lugar, de acordo com a capacidade de entrega dos laboratórios. Não será possível escolher qual vacina vai receber, mas como as vacinas de cada laboratório são diferentes, a segunda dose será a mesma do imunizante da primeira. Mas fique tranquila, porque todas as vacinas foram aprovadas pela Anvisa. Para saber mais sobre a vacinação contra a Covid-19, acesse gov.br/saúde. Lembre-se de baixar o Conect SUS Cidadão no seu celular. Ele é a sua caderneta nacional digital de vacinação. Brasil imunizado. Somos uma só nação. O governo do estado lançou nesta semana um programa inédito voltado às políticas públicas de proteção animal. Inicialmente serão 2 ações simultâneas, uma campanha de sensibilização contra os maus tratos e um projeto de castração de cães e gatos com 32 municípios gaúchos. E Passo Fundo é um deles. Esse programa foi possível devido à Lei Complementar 15.595, do dia 19 de janeiro deste ano, a partir da qual, graças à vossa sensibilidade, governador Eduardo Leite, pela primeira vez na história do Rio Grande, um governo do Estado trata de forma institucional a causa animal, com uma legislação específica, com uma secretaria que cuida formalmente do assunto, com recursos financeiros voltados para atendimento de cães e gatos de famílias em situação de vulnerabilidade social e aquelas em estado de abandono e maus tratos. Trata-se de um avanço inestimável. Com essa iniciativa, o senhor coloca o governador dentro do espírito de seu tempo histórico, já que estudos importantes de universidades do mundo concluíram o que desde sempre sabiam os amantes e protetores de animais que somos nós. Os animais são sujeitos de direito. Essa conclusão é fruto de uma indagação mundial sobre os sofrimentos infligidos aos animais ao longo da história da humanidade e de uma bem-vinda tendência civilizatória que, contrapondo-se a algumas ondas barbáricas da atualidade, exige respeito por todos os seres viventes. Nesses longos anos de minha militância, assim como milhares de protetoras em todo o Brasil e no nosso estado, nós lamentamos a ausência de políticas públicas voltadas aos animais e a inexistência desta causa nos programas de governo ou de partidos políticos. Parece que ainda existe, embora os tempos de hoje nem de longe lembrem o passado, um estigma, uma incompreensão, principalmente nas hostes públicas, do significado da causa animal. Nós, protetores e ativistas, já estamos acostumados a sermos chamados de as e os proteloucos, e de vermos nossas demandas serem desprezadas e até ridicularizadas. Ainda se aplica uma lógica enviesada que imagina que quem cuida de bichos não cuida de humanos, quando a verdade é exatamente o oposto. Quem cuida de bichos exerce a maior das generosidades, a de cuidar de quem não se pode defender. E esse conceito, em sua amplitude, significa também se importar e cuidar de idosos, de crianças, de vulneráveis. Significa disseminar exemplarmente amor e respeito por todos. Não tem nenhuma oposição entre cuidar dos seres humanos e cuidar dos animais. Pelo contrário, as coisas se somam, são super importantes, até porque qualquer tipo de violência contra os animais é uma porta que se abre para a violência contra os seres humanos também. Via de regra, a gente observa aqueles que são violentos contra os animais, logo em seguida estarão cometendo violência contra outros seres humanos. Então é fundamental que a gente forme esta consciência e que se tenha investimento público também para o cuidado com os animais.
estabelecer convênios com municípios para atender animais em situação de vulnerabilidade, conscientizar as pessoas sobre o sofrimento animal, formar e qualificar equipe técnica para combater os maus tratos aos animais e estimular e orientar os municípios a implantar políticas públicas para animais. Nós estamos totalmente à disposição de vocês para ajudar no que for preciso. Nós estamos repassando, nesta primeira etapa, R$ 1.600.000 para 32 municípios gaúchos. Mediante o convênio entre o governo do estado e a prefeitura, Passo Fundo vai receber R$ 68.000 para a castração de animais de famílias em situação de vulnerabilidade social. O presidente do Legislativo esteve na comitiva de lançamento do Programa Gaúcho. Rafael Colucci explicou que o recurso irá ampliar as ações desenvolvidas pelo Programa Municipal É o Bicho. Visto que o governo do estado tem um valor que eles têm na tomada de preços, na tabela, né, para as castrações, e com esse valor em cima do projeto, o governo do estado tem que ser realizado 400 castrações. Então, realmente, serão 400 castrações que o município recebe, mas que foi um projeto diferente. Ele se soma às ações do É o Bicho, ele se soma ao número de castrações que o É o Bicho vai proporcionar para a cidade, mas ele é um programa com valores diferentes, então por isso vai ser possível fazer mais castrações. Então isso serve também de parâmetro para qualquer outra ação futura também do nosso município, né? Se fazer a tomada de preços em cima dessa tomada que o Estado apresentou para a apresentação desse projeto de castração. Eu, como cachorro, representante dos animais, estou vivendo um momento histórico tão importante quanto a Revolução Farroupilha, ou pelo menos para nós animais, não é? É a primeira vez que no estado do Rio Grande do Sul, que um cachorro entra no Palácio Piratini para conversar com o governador do estado num papo assim, focinho, nariz, sabe? A gente vê pela primeira vez um governo do estado se preocupando com a questão também do bem-estar animal a nível de estado, porque as políticas públicas elas são todas mais direcionadas no município. E quando a gente vê um programa desses do tamanho que é, a gente tem que valorizar e ser grato pelo reconhecimento e pela sensibilidade que o governo do estado está tendo com uma causa que vem crescendo há muito tempo e que tem que ser tratada com muita seriedade, porque o animal ele sente medo, sente frio, sente amor, sente tudo o que a gente sente. Então, por isso, bicho sente como gente, como diz o programa, né? Melhores amigos, bicho pensa como gente. Então, valorizamos muito essa ação do governo do estado e, ao mesmo tempo, parabenizamos a nossa secretária Regina por ter sido ela que levou à frente esse projeto através da sua secretaria, uma pessoa identificada com a causa, uma pessoa que já tem o nosso respeito, tem o respeito da proteção, dos protetores e das entidades, e está, da certa forma, ela conseguiu, dentro de uma secretaria que não tinha essas atribuições, criar isso para nós poder transformar essas ações aí, que é as necessidades dos animais, também numa ação de Estado. Então, também os parabéns para a nossa secretária Regina Becker, né, que com certeza a gente sabe que partiu dela a ideia e também toda o desenrolar do projeto até agora a concretização através do governador. Mas não podemos esquecer a nossa querida amiga Regina Becker. Este programa não nasce apenas da consciência do governador, nasce pela consciência que se formou para tantas pessoas a partir da luta de vocês. É uma conquista de vocês, protetores e protetoras do Rio Grande do Sul, que ganharam voz, vez e espaço a partir
da dedicação que vocês têm a essa causa. É uma conquista de vocês e a vocês a minha homenagem e o meu agradecimento. Valeu! E essas foram as informações desta sexta-feira. Uma boa noite e um ótimo final de semana.